Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos preparando a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Teremos muitas partes interessantes e tenho certeza que vai ajudar vocês, vai facilitar a sua preparação e com certeza vai fortalecer a sua fé. Então vamos juntos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, meus queridos irmãos e amigos. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e desejo muito que Jeová possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos juntos agora preparar nossa reunião Vida e Ministério Cristão e tenho certeza que essas partes vão contribuir para a sua edificação, para a sua preparação também, para que assim possamos participar em nossas reuniões. Apenas lembrando e incentivando, já se inscreva no canal, ative o sino, deixe o seu like, para que assim possamos chegar mais longe, se esse for o desejo do nosso Pai e Deus, Jeová. Então vamos iniciar a nossa reunião. Então vamos iniciar, tesouro da Palavra de Deus. Jó manteve a castidade. No mundo em que vivemos, podemos dizer que isso é quase que uma relíquia, né? Manter a castidade. Na verdade, a mídia, todas as formas de notícia, de informações, tratam esse assunto como fosse algo normal e ultrapassado. E à medida que o mundo ele desenvolve, passa os anos, mudam a política, parece que isso se torna cada vez mais normal. O interessante é que a Bíblia ela nunca mudou. O que ela dizia há muito tempo atrás significa que ela diz hoje a mesma coisa. Então a pergunta que surge é: por que a maioria das pessoas não praticam aquilo que a palavra de Deus ensina? Bem, eu tenho quase que certeza que você sabe a resposta, mas talvez você não conheça, principalmente se você não for testemunha de Jeová, uma pessoa que se manteve casta, conseguiu manter a sua castidade. Foi Jó. Jó, embora ele fosse rico, fosse uma pessoa bem-sucedida, nas leituras que nós fizemos, né, nesse mês, nós percebemos exatamente isso, o quanto as pessoas tinham bons olhos para com ele. Mas mesmo assim, ele não se prevaleceu daquilo que ele tinha para cometer maldade em seu coração contra Deus. Tanto que Jó ele fez um pacto com seus próprios olhos para que isso não acontecesse. O livro de Jó 31:1 diz assim: Fiz um pacto com os meus olhos. Portanto, como eu poderia dar atenção imprópria a uma virgem? Então Jó, ele não era imune a desejos românticos por mulheres, assim como mulheres por homens. No entanto, ele sabia que aquilo denegria a imagem do Deus a qual ele servia. Então, além de se recusar a tocar numa mulher de modo imoral, Jó nem mesmo permitia que a sua mente alimentasse tal ideia. Então segue-se um exemplo maravilhoso para os cristãos hoje em dia. Os cristãos verdadeiros, eles não são imunes aos desejos dos olhos e da carne. Mas será que assim como Jó, estaremos decididos também a fazer um pacto com nossos olhos? Que essa possa ser também a nossa determinação. Jó, ele sabia das consequências de fazer o que era errado, tanto que ele cita aí no versículo 2 e 3. Nesse caso, que porção eu receberia de Deus lá de cima? Que herança eu receberia do Todo-Poderoso lá do alto? Não está reservado o desastre para o malfeitor e a calamidade para os que praticam a maldade? Então Jó, antes de dar o primeiro passo, antes de fazer o que é errado, ele meditava na possível causa do seu proceder errado. E ele sabia que Jeová lá do alto, ele consegue ver tudo. Jeová é o Todo-Poderoso. Então nós podemos meditar nisso e pensar: será que vale a pena cometer atos sexuais, ter desejo por pessoas que não é o nosso cônjuge? Talvez possa se dar consequências muito negativas, como uma doença sexualmente transmissível, gravidez indesejada, aborto, relacionamento arruinado, consciência pesada. Então, tudo isso simplesmente pelo fato
de persistir em olhar e deixar que o desejo se torne mais forte do que a sua lealdade para com Jeová. Jó, como vimos aí nesse relato, Jó sabia e se lembrava que Jeová ele via tudo o que ele fazia. Tanto que ele cita e continua no versículo 4. Por acaso ele não vê os meus caminhos e conta todos os meus passos? Então Jó sabia que Jeová estava pronto a ver cada passo que ele dava em sua jornada espiritual como servo seu. E ele sabia que a partir do momento que ele fizesse algo de errado, a consequência poderia ser trágica. Então nós, como servo de Deus, nós precisamos obedecer exatamente cada palavra que Jeová nos orienta, para que assim possamos continuar firmes na fé, seguindo exemplos maravilhosos de servos fiéis do passado, assim como Jó e também como Daniel, que era muito desejável por ter uma boa atitude, tanto na presença de pessoas como a sós. Então podemos nos perguntar também, como eu reajo ou como eu sou quando eu estou sozinho? Então será que é diferente de quando eu estou com a minha esposa, ou a esposa com o marido, ou entre amigos, ou na presença de irmãos? Bem, se você se posiciona diferente de cada faceta de sua vida, algo de errado está acontecendo. Então devemos meditar no que estamos fazendo, retroceder se esse for o caso, para que assim possamos ser perdoados e continuar sendo orientados por Jeová. Que possamos praticar aquilo que Jó nos ensinou de acordo com a palavra de Deus. Manter a castidade. Precisamos ser puros, tanto por fora quanto por dentro, para que assim possamos continuar servindo a Jeová com o coração tranquilo e mostrar para todos o Deus na qual nós servimos. Um Deus de amor, de compaixão, de pura misericórdia, onde com certeza ele vai recompensar aqueles que, assim como Jó, mantêm a castidade. Dito isso, vamos iniciar nossas joias espirituais, como sempre, fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Jó, capítulo 31, versículo 35, que diz assim: Quem dera que alguém me escutasse, eu assinaria embaixo do que eu disse. Que o Todo-Poderoso me responda. Quem dera que meu acusador tivesse escrito as acusações num documento. Então a pergunta: como podemos evitar ser como os falsos amigos de Jó quando alguém desabafa conosco? Então a resposta na revista Sentinela de 2005, 15/11, página 11, parágrafo número 3. Então podemos responder da seguinte forma. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Os amigos de Jó, eles não deram atenção àquilo que ele dizia. Então, eles não consolaram Jó. Pelo contrário, eles o acusaram. Então, eles não foram compreensivos e nem respeitosos para o sentimento que Jó estava sentindo naquele momento. Então, que nós, da nossa parte, devemos ter e praticar a empatia, ou seja, se colocar no lugar da pessoa, para que assim possamos entender os seus sentimentos e possamos consolar a pessoa ao invés de desanimá-la. Se fizermos assim, com certeza as nossas palavras serão para edificação de nossos irmãos. A segunda pergunta, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então agora nós vamos analisar os capítulos 30 e o capítulo 31 do livro de Jó. Eu particularmente, eu destaquei somente o capítulo 31, ok? Então desse capítulo 31 eu tirei 6 lições. Então a primeira podemos encontrar no versículo 1, que é o mesmo texto que nós lemos lá em Tesouro da Palavra de Deus, que diz assim: Fiz um pacto com os meus olhos, portanto, como eu poderia dar atenção imprópria a uma virgem? Então esse texto nos ajuda a entender que nós, como servos de Deus,
nós precisamos ter o conceito correto sobre a imoralidade sexual, tanto solteiros como casados. Então, que nós também possamos fazer um pacto com nossos olhos e, assim, respeitar o nosso cônjuge e, principalmente, respeitar o nosso soberano Senhor Jeová. Ainda no capítulo 31, podemos fazer a leitura do versículo 3. Não está reservado o desastre para o malfeitor e a calamidade para os que praticam a maldade? Então aprendemos aqui que aqueles que praticam o mal, fazem a maldade, independente de qualquer que seja, quer seja cristão ou não, eles terão uma retribuição, terão algo reservado para eles no futuro, negativamente, com certeza uma condenação. Então, para que isso não aconteça em nossa vida, nós precisamos praticar boas ações, com respeito ao que nós estamos considerando referente à conduta imprópria. Então, se nós temos praticado algo impróprio contra Jeová, nós devemos mudar completamente o nosso estilo de vida, o nosso modo de vida, para que assim possa ser reservado para nós no futuro algo justo e bom. Ainda no capítulo 31, versículo de número 4. Por acaso ele não vê os meus caminhos e conta todos os meus passos? Meus amados, nada está escondido aos olhos de Jeová. Mesmo que você represente, se esse for o caso, na congregação, mas quando você está fora dos olhos dos irmãos, fora da congregação, você é uma outra pessoa, lembre-se que Jeová está lhe vendo. Então, Jeová ele vê todos os nossos caminhos, independente por onde nós andamos. Então, seja você mesmo em todos os lugares, servindo ao Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a Ele, seja íntegro, e tenha certeza que Jeová também irá nos abençoar se fizermos e agirmos assim. Ainda no capítulo 31, podemos fazer a leitura do versículo 18. Pois desde a minha juventude criei o órfão como se fosse o pai dele, e desde a infância ajudo a viúva. Jó, a gente conseguiu ver nesses relatos da palavra de Deus que ele era muito bom para aqueles que passavam algum tipo de dificuldade. Ele era prestativo, generoso, estava sempre pronto para se doar. Essa também deve ser a nossa atitude, independente se somos anciãos, servos ou somente irmãos batizados como publicadores. Todos nós devemos agir assim como Jesus ensinou, praticar o ato do dar, pois isso é ser cristão. Então, quando nós fazemos isso, nós não só estamos seguindo o exemplo fiel de Jó, mas respeitando aquilo que Jeová e Jesus pede de cada um de nós. E ainda no capítulo 31, podemos fazer a leitura do versículo 28. Então isso seria um erro que merecia punição dos juízes, pois eu teria negado o verdadeiro Deus de cima. Então nós, como servos do Deus vivente, podemos passar por situações na vida que podemos cair também nesse mal, negar a Deus, ao verdadeiro Deus. Se fizermos isso, também teremos uma punição merecida pelo nosso erro, pelo nosso ato. Então, se por acaso você está negando a Deus por deixar de fazer a sua vontade, retroceda do seu caminho. Arrependa-se dele e volte a servir a Jeová, e tenha certeza que Jeová é misericordioso e vai restabelecer novamente você em sua palavra, em sua congregação, e você voltará a ter aquela vida dignificante e satisfatória como um servo de Deus. E no versículo 33 diz assim: será que já tentei encobrir minhas transgressões como fazem outros homens, escondendo-me meu erro no bolso, na minha roupa? Então o texto por si só já é autoexplicativo, né? Infelizmente, muitas pessoas encobrem os seus erros, mesmo sabendo que Jeová vê tudo, achando que Jeová vai deixar passar por alto aquela transgressão. Então, se esse for o meu, se esse for o seu caso, nós não podemos encobrir os nossos erros. Devemos orar a Jeová, passar toda a situação a Jeová, pedir ajuda do seu Espírito Santo, ajuda da sua misericórdia e também pedir a ajuda dos anciãos, para que assim eles possam restabelecer a nossa fé
e possamos continuar fazendo a vontade de Jeová. Então, jamais esconda os erros, mas sim continue a servir a Jeová com alegria. Se fizermos assim, com certeza nós seremos abençoados. Vamos juntos preparar o capítulo de número 4, Homens comuns e sem instrução. Iremos considerar do parágrafo número 1 até o 8. Então vamos iniciar fazendo a leitura dos parágrafos 1 e 2. Então esse estudo está baseado no livro de Atos, capítulo 1, até o capítulo 5, versículo 11. A leitura passa a dizer assim: O sol da tarde brilha sobre a multidão. Judeus devotos e discípulos de Cristo entram no complexo do templo. Logo será a hora da oração. Espremidos no meio da multidão, Pedro e João caminham em direção ao portão do templo, chamado Belo. Uma voz se sobressai no barulho da conversa e de pés arrastando no chão. Um mendigo, de meia idade, manco de nascença, clama por esmolas. À medida que Pedro e João se aproximam, o mendigo pede dinheiro usando as mesmas palavras de sempre. Os apóstolos param, o que chama a atenção do homem, e o deixa na expectativa de receber algo. Não possuo prata nem ouro, diz Pedro, mas o que tenho é o que lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Pedro segura a mão, o homem pela mão, e o ajuda a levantar. Imagine a surpresa da multidão ao ver o homem manco ficar de pé pela primeira vez na vida. Consegue visualizar o homem olhando admirado para suas pernas curadas, tentando dar seus primeiros passos? Não é para menos que ele começa a pular de um lado para o outro e louvar a Deus com alta voz. Então a pergunta: que milagre Pedro e João realizam perto do portão do templo? Então a resposta: eles curam um mendigo de nascença. Pedro fala para ele: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho é o que lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Então o manco, ele levanta, começa a andar e a pular de um lado para o outro, louvando a Deus com alta voz. Leitura do 3. Pasmada, a multidão corre até Pedro e João, que estão no pórtico de Salomão. Ali, no mesmo lugar em que Jesus muitas vezes ficava de pé e ensinava. Pedro lhes diz o real significado do que acaba de acontecer. Ele oferece à multidão e ao homem anteriormente manco um presente mais valioso do que prata ou ouro. Esse presente envolve muito mais do que apenas saúde restaurada. É a oportunidade de eles se arrependerem, de terem os pecados apagados e de se tornarem seguidores do agente principal da vida, designado por Jeová, Jesus Cristo. Pergunta: que presente inigualável é oferecido ao homem anteriormente manco e à multidão? Resposta: a oportunidade de eles se arrependerem, de terem os pecados apagados e de se tornarem seguidores do agente principal da vida, designado por Jeová, Jesus Cristo. Leitura do 4. Que dia marcante! Uma pessoa foi curada e agora podia andar. Outros milhares receberam a oportunidade de ser curados em sentido espiritual, a fim de que pudessem andar de um modo digno de Deus. Além disso, os acontecimentos daquele dia prepararam o cenário para um confronto entre os leais seguidores de Cristo e as autoridades que tentariam impedi-los de cumprir o mandamento de Jesus de pregar a mensagem do Reino. O que podemos aprender dos métodos usados e da atitude demonstrada por Pedro e João, homens comuns e sem instrução, ao darem testemunho à multidão? E de que forma podemos imitar a maneira como eles e os outros discípulos lidaram com a oposição? Pergunta parte A. A cura milagrosa preparou o cenário para que confronto? Resposta:
preparar o cenário para um confronto entre os leais seguidores de Cristo e as autoridades que tentariam impedi-lo de cumprir o mandamento de Jesus de pregar a mensagem do reino. Pergunta parte B. Que duas perguntas serão respondidas? Então a resposta: o que podemos aprender dos métodos usados e da atitude demonstrada por Pedro e João, homens comuns e sem instrução ao darem testemunho à multidão? E de que forma podemos imitar a maneira como eles e os outros discípulos lidaram com a oposição? Subtítulo: Não por meio de nosso próprio poder. Leitura do 5. Pedro e João ficaram de pé diante da multidão, sabendo que alguns ali talvez tivessem exigido que Jesus fosse executado na estaca. Pense na coragem que Pedro demonstrou ao declarar, sem medo, que o homem manco tinha sido curado no nome de Jesus. Pedro não amenizou a verdade. De modo franco, ele expôs a parcela de culpa que a multidão tinha na morte de Cristo. Apesar disso, Pedro não guardava ressentimento daquelas pessoas, pois haviam agido em ignorância. Ele tentou tocar o coração deles, dirigindo-se a eles como a irmãos e concentrando-se nos aspectos positivos da mensagem do reino. Se eles se arrependessem e tivessem fé em Cristo, viria um tempo de refrigério da parte de Jeová. Da mesma forma, nós precisamos ser corajosos e francos ao declarar o julgamento de Deus que está por vir. Ao mesmo tempo, nunca devemos ser rudes, duros ou críticos. Em vez disso, encaramos aqueles a quem pregamos como irmãos em potencial e, iguais a Pedro, nós nos concentramos principalmente nos aspectos positivos da mensagem do reino. Pergunta do 5. O que aprendemos da maneira como Pedro falou à multidão? Resposta: Pedro não amenizou a verdade. De modo franco, ele expôs a parcela de culpa que a multidão tinha na morte de Cristo, mas ele não guardava ressentimento daquelas pessoas, pois haviam agido em ignorância. Então nós precisamos ser corajosos e francos ao declarar o julgamento de Deus. Ao mesmo tempo, nunca devemos ser rudes, duros ou críticos. Iguais a Pedro, nós nos concentramos principalmente nos aspectos positivos da mensagem do reino. Leitura do 6. Os apóstolos eram homens modestos. Eles não tomaram para si o crédito daquele milagre que realizaram. Pedro disse à multidão: por que estão olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por meio de nosso próprio poder ou de nossa devoção a Deus? Pedro e os outros apóstolos sabiam que qualquer bem que realizasse no ministério se devia ao poder de Deus, não ao seu próprio. Por isso, eles modestamente dirigiram a Jeová e a Jesus todo o louvor por suas realizações. Pergunta: como Pedro e João demonstraram humildade e modéstia? Resposta: eles não tomaram para si o crédito daquele milagre que realizaram. Pedro e os apóstolos sabiam que qualquer bem que realizasse no ministério se devia ao poder de Deus e não ao seu próprio. Leitura do 7 e 8. Nós também precisamos ser modestos ao participar na obra de pregação do reino. É verdade que o Espírito de Deus não habilita os cristãos atuais a realizar curas milagrosas. Mesmo assim, podemos ajudar as pessoas a desenvolver fé em Deus e em Cristo e a receber aquele mesmo presente que Pedro ofereceu, a oportunidade de ter seus pecados perdoados e ser revigorados por Jeová. Todos os anos, centenas de milhares aceitam essa oportunidade e se tornam discípulos batizados de Cristo. Realmente, estamos vivendo no período a que Pedro se referiu como o tempo do restabelecimento de todas as coisas. Em cumprimento da palavra que Deus falou pela boca dos seus santos profetas da antiguidade, o reino foi restabelecido no céu em 1914. Pouco depois, Cristo começou a supervisionar a obra de restauração espiritual na terra. Em resultado disso, milhões têm sido atraídos ao paraíso espiritual, tornando-se súditos do reino de Deus.
Eles se despiram da velha e corrompida personalidade e se revestiram da nova personalidade que foi criada segundo a vontade de Deus. Como no caso da cura do mendigo manco, essa impressionante obra não é realizada por esforços humanos, mas pelo Espírito de Deus. Assim como Pedro, devemos usar a palavra de Deus de modo corajoso e eficaz para ensinar outros. Qualquer bom resultado que talvez tenhamos em ajudar pessoas a se tornarem discípulos de Cristo se deve ao poder de Deus, não ao nosso próprio. Então, a pergunta do 7 e 8, parte A. Que presente podemos oferecer às pessoas? Resposta: podemos ajudar as pessoas a desenvolver fé em Cristo e a receber o mesmo presente que Pedro ofereceu, a oportunidade de ter seus pecados perdoados e ser revigorados por Jeová. Pergunta parte B. Como a promessa de haver um restabelecimento de todas as coisas está se cumprindo hoje? Resposta: milhões têm sido atraídos ao paraíso espiritual, tornando-se súditos do reino de Deus. Então, assim como no caso da cura do mendigo, essa impressionante obra não é realizada pelos esforços humanos, mas pelo Espírito de Deus. Então, devemos usar a palavra de Deus de modo corajoso e eficaz para ensinar outros. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o estudo bíblico de congregação. O estudo está muito prático, muito simples. Espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.